Um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo que o reflete. Ao ser refletido, esse raio de luz cruza o eixo principal do espelho em um ponto localizado a 10 centímetros do seu vértice. Se um objeto for posicionado em frente ao espelho sob seu eixo principal e a uma distância de 30 centímetros do vértice do espelho, a distância da imagem ao vértice do espelho será igual a... Bom, gente, ele me deu aqui, na verdade, um raio notável. E ele quer saber se você sabe trabalhar com esse raio notável. Então, no caso de espelhos esféricos, sejam eles côncavos, sejam eles convexos, você precisa guardar quais são esses raios notáveis. Então, vamos relembrar eles aqui rapidinho, para você ver de qual é. Então, ó, primeiro no caso de um espelho côncavo, né? O espelho côncavo é aquele que a parte refletora é a parte de dentro, né? Vou botar os cabelinhos aqui fora, assim, ó. Tem uma distância focal e um centro de curvatura, de modo que a distância focal fica no meio do caminho entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. Então, ó, centro de curvatura da face, ponto focal, vértice desse espelho côncavo. Distância focal, sempre metade do raio de curvatura. Sempre a metade do raio de curvatura, mais ou menos desse jeito, meia distância entre o centro e o vértice. E quais são os raios notáveis que nós temos? Olha só, primeiro raio notável, todo raio que vem paralelo ao eixo do espelho, incide no espelho, reflete passando pelo foco. Esse é o raio notável número 1. Raio notável número 2, todo raio que incide no espelho, passando pelo foco. Opa, esse não passou muito pelo foco, não. Aqui, ó. Todo raio que incide no espelho, passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo do espelho. Esse é o raio notável número 2. Raio notável número 3, todo raio que incide no vértice do espelho, reflete com o mesmo ângulo de incidência com relação ao vértice. Então, nesse caso, desse raio número 3 aqui, esse ângulo bem aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Os dois ângulos iguais, mais ou menos assim. E o raio notável número 4 é aquele raio que incide passando pelo centro, vai e volta pelo centro de curvatura. Então, ele incide, reflete e volta sobre a mesma direção. Esse é o raio notável número 4. Mais ou menos assim. Gente, a diferença, para o caso do espelho convexo, é que alguns raios não conseguem passar objetivamente pelo foco. Então, raios que incidem paralelamente ao eixo do espelho vão refletir na direção que contém o foco fica do lado de dentro do espelho. Raios que incidem na direção do foco refletem paralelos ao eixo do espelho. Raios que incidem na direção do centro de curvatura vão refletir também na direção do centro de curvatura. Para espelhos côncavos, essa distância focal é positiva no espelho côncavo. A distância focal é positiva, ela é uma distância focal real. Tá? No espelho convexo muda um pouquinho, então. Vamos ao espelho convexo aqui. Deixa eu passar o eixo do espelho. Aqui o eixo do espelho. Centro de curvatura. Ponto focal. Vértice do espelho. O espelho convexo é aquele que a parte refletora é a parte de fora. Agora os cabelinhos ficam aqui dentro assim, ó, mais ou menos assim. Então, de novo, temos centro de curvatura, ponto focal, vértice do espelho. No espelho convexo,
Vale a lembrança, a distância focal é negativa. Distância focal, portanto, virtual. Mais ou menos desse jeitinho, tá bom? Como é que ficam os raios notáveis, então? Vamos lá, seguindo a mesma sequência, gente. Ó, o raio número 1 vem paralelo, reflete na direção do foco. Raio número 1 vem paralelo, reflete na direção do foco. Mais ou menos assim, ó. Vai refletir aqui. Isso aqui é só prolongamento, olha só que loucura. Na direção contém o foco, esse é o raio número 1. Raio número 2, vem na direção do foco, reflete paralelo. Então, raio número 2. Vem na direção do foco aqui assim, ó. Reflete paralelo. Aqui de novo, ó, só prolongamento. Você sacar o baratinho. Mais ou menos assim. Raio 2. Raio número 3. Esse é o único que tem as mesmas características. Incide com um certo ângulo, reflete com o mesmo ângulo. Deixa eu botar aqui o 3. Então, esse ângulo bem aqui agora é igual a esse aqui. Dois ângulos iguais. E o raio número 4 é aquele que incide tentando chegar lá no centro do espelho, não consegue, reflete exatamente sobre a mesma direção. Então, ele vem e volta sobre a mesma direção. Esse daqui é o raio número 4. Mais ou menos assim, tá bom? Esses são os raios notáveis que nós temos. Aí, ó, para que eu te contei toda essa história, né? Porque ele diz assim, ó, o raio que vem paralelo ao eixo do espelho reflete passando pelo foco, a uma distância de 10 centímetros do vértice do espelho. Esse ponto por onde o raio passou é exatamente o ponto focal, ou seja, ele está dizendo para mim, com essa informação aqui, que essa posição de 10 centímetros é exatamente a posição focal do espelho. Então, essa quantidade aqui, ó, é a distância focal do espelho côncavo, mais 10 centímetros. Show de bola. Quando nós colocamos, então, um objeto a uma distância de 30 centímetros do vértice, qual deve ser a posição em que a imagem se formará em relação ao espelho? Aí você vai usar as condições de nitidez de Gauss, ou seja, a equação de Gauss, 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P', onde P é a distância do objeto até o espelho, P' a distância da imagem até o espelho, e F é a distância focal, distância do foco até o espelho. Então, ficamos com distância focal 10 centímetros. No espelho côncavo, isso é positivo. Posição do objeto, 30 centímetros, mais 1 sobre P'. Isolo P', o 1 sobre P' pelo menos, fica 1 sobre 10 menos 1 sobre 30. Ó, aqui você não precisa tirar um mínimo múltiplo comum, não. Só um múltiplo comum já resolve. Então, ó, 10 vezes 30 dividido por 10 dá 30. Dividido por 30 dá 10. Então, ficamos com 20 dividido por 10 vezes 30. Aí tu morre esse zero aqui com esse, ó, e inverte dos dois lados. Isso vai te dar, portanto, um P' igual a 30 sobre 2, que vale 15
centímetros.